grandes vitórias ficaram marcadas na história e eternizaram momentos. Diante de desafios que pareciam impossíveis, homens e mulheres receberam honrarias como reconhecimento por sua força e por sua determinação. Mas as maiores conquistas não são medidas por medalhas, por troféus. Elas nascem da fé, da perseverança, da entrega e da coragem de confiar em Deus diante dos obstáculos humanamente intransponíveis. Nossas verdadeiras vitórias são frutos da vitória daquele que venceu na cruz. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Graça e paz em nome de Jesus. Uma excelente noite a você que está aqui presencialmente, você que assiste pelas redes sociais e também pela TV Unicesumar. É uma alegria ter você e a sua companhia conosco nessa celebração. Estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens que começou no mês de junho, baseado em Romanos 8:37, que diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E agora chegamos ao último capítulo dessa jornada que fizemos, onde baseamos o nosso conhecimento nas Escrituras a respeito de personagens, gente como a gente, que na trajetória da vida experimentou essa vitória, e uma mais que vitória. Conforme diz Romanos 8:37, uma super vitória. Eu queria hoje começar de uma maneira diferente. Eu queria começar apresentando para você os objetivos da mensagem de hoje. Até o final desse encontro, até o final dessa conversa, você será capaz de colocar em prática isso que eu quero apresentar como objetivos da nossa conversa essa noite. O primeiro é aplicar o princípio da derrota em sua vida. O segundo é ensinar o caminho da fraqueza. E em terceiro e último objetivo é viver como mais que perdedor a partir de agora. Então são esses três objetivos que nesses minutos agora que temos juntos eu quero construí-los para que ao final desta mensagem seja capaz de praticá-los e colocá-lo em sua vida como um princípio inexorável. Está pronto para isso? Não? Você está se perguntando, será que eu vim na igreja certa? O que o pastor comeu no intervalo dos cultos? O que está acontecendo? Mas eu gostaria de contar para você uma história que talvez faça sentido. E no final dessa mensagem, talvez você possa compreendê-la. Fique comigo, não saia daqui, não desligue o seu computador, a sua tela, porque talvez seja a mensagem mais estranha que você já ouviu, mas ao mesmo tempo também seja a mais necessária. Em 1933, alguns roteiristas começaram a desenhar um dos personagens que seriam os mais conhecidos das histórias em quadrinhos, inaugurando uma época áurea desses super-heróis. O Superman, Clark Kent, surgiu em 1933. Em 1935 já havia se tornado um dos principais roteiros a serem escritos. Em 1938 já era um sucesso de vendas. Na década de 40 surgiu com grande hegemonia no mundo do entretenimento. E ele foi, com a sua capacidade de herói, aglomerando e acumulando cada vez mais capacidades. Ele podia voar, ele podia correr mais rápido do que a velocidade da luz, ele podia ter visões raio-x. E na década de 50 e 60 ele começou a cair em desuso. As pessoas já não mais se empolgavam com essas histórias, elas já mais não se encantavam com esse super-herói. E os roteiristas descobriram algo interessante. Um herói que não tem pelo que lutar, ou um herói que não pode perder, não gera admiração. Na verdade, quem falou melhor sobre esse assunto foi Jordan Peterson, no livro 12 Regras para a Vida, onde ele trata sobre a vulnerabilidade do ser humano e diz que a vulnerabilidade não destrói o herói. Falando sobre o super-homem. A vulnerabilidade não destrói o herói, o constrói, o faz, o cria. Por isso que quando falamos em fraqueza, nós precisamos entender que faz parte da estrutura humana reconhecer limites e limitações. O que os roteiristas precisaram fazer na década de 60 e 70, precisaram criar algo que pudesse deixar o super-homem fraco, limitado, vulnerável em alguma situação. Porque ninguém se encanta com um herói pelo que não tem mais pelo que lutar. Então, eles criaram a conhecida e famosa Kryptonita. Lembra-se dela? Uma pedra vinda de um planeta que enfraquecia alguns dos poderes do Superman e que ele devia sempre cuidar para que ela não enfraquecesse e o tornasse vulnerável. Pois bem,
Brené Brown escreveu um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito e parece que ela atacou bem presentemente essa questão da vulnerabilidade, fragilidade e limitação. Na nossa sociedade, nós queremos evitar, esconder essas marcas. Mas Brené Brown, depois de estudar durante 10 anos os principais líderes e muitos grupos sociais, chegou à seguinte conclusão: a fragilidade e a vulnerabilidade, quando escondidas, se tornam uma grande derrota para o ser humano. Quando expostas e habilmente manuseadas, se tornam vitórias. Então é nesse lugar que eu quero transitar com você. Porque muito antes de Superman ou até de Brené Brown, nós temos as Escrituras Sagradas, que 2000 anos atrás já havia dito esse elemento. E não precisou de pesquisa científica e nem de história em quadrinhos para rever ou perceber essa realidade. Trata-se do apóstolo Paulo, o superapóstolo, um apóstolo acima da média. Em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer a sua capacidade apostólica e começa a mostrar para os coríntios que ele era realmente digno de ser aceito como apóstolo. E ele mostra que ele foi açoitado, ele passou por naufrágios, foi apedrejado, foi tido como morto, ele teve revelações extraordinárias de Deus e ele vai justificar aos coríntios que ele era digno daquela posição. Porém, ao mesmo tempo ele recobra a consciência e escreve para os coríntios que toda essa grandeza dele era contrastada com uma fraqueza. Ele chama isso em grego de estaca. As traduções em português aparecem espinho na carne, mas diz literalmente que era uma estaca colocada no corpo dele. Ou seja, não era aquele espinho de roseira, não era um incômodo, era algo que perfurava a sua alma, era algo que agredia e machucava o seu coração. E o apóstolo Paulo se posiciona nisso dizendo: Deus, por causa desse movimento que eu tenho, como quase herói, Deus colocou e plantou em mim uma estaca para que eu não esqueça da minha fragilidade e da minha vulnerabilidade. Então ele disse: por causa da grandeza das revelações, Deus plantou em mim uma estaca. Mas eu orei 3 vezes. Eu disse: Deus, remova de mim esse espinho na carne. E Deus disse durante 3 vezes: a minha graça te basta. E Deus conclui e sentencia a discussão acalorada com o apóstolo Paulo, nesse momento de oração, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder, a minha vitória, se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua derrota. Ou seja, a minha vitória vem quando você é derrotado. Interessante, paradoxal, porque a verdade que está sendo desenhada para nós é essa: o apóstolo Paulo, vencedor diante dos homens, é derrotado diante de Deus. E o apóstolo Paulo, derrotado diante de Deus, é um apóstolo Paulo vencedor diante dos homens. Não sei se você percebeu de onde vem o sujeito da oração. De um lado nós temos um homem que, pretendendo ser vencedor, se torna uma completa derrota. De outro, um homem entendendo a sua derrota, se torna um completo vencedor. Eu sei que é difícil entender, talvez seja filosófico demais, mas talvez essa frase ajude você a entender onde nós queremos chegar essa noite. Os mais que vencedores não são aqueles que nunca perdem, mas sabem para quem perder. Os mais que vencedores não são aqueles super-heróis invulneráveis, mas são aquelas pessoas que, mesmo vencedoras, sabem para quem elas devem perder. E para isso, eu preciso olhar para um cenário bíblico que pode me ajudar claramente a chegar nesse lugar. Um cenário de um homem que é o contraste entre derrota e vitória e derrota. Quer ver? Naamã é o nome dele. Esse é o herói do Antigo Testamento que, para ser mais que vencedor, precisou se tornar um perdedor. Esse é o herói que se torna para você e para mim um grande retrato e uma descrição falada das nossas atitudes e das nossas experiências pessoais. Porque dá a entender que quanto mais vencedor eu quero ser diante dos homens, mais derrotado eu me torno. E quanto mais eu me derroto diante da presença de um Deus que é sobre mim, mais eu sou vencedor. Mas vamos juntos nessa caminhada. Eu pego agora na sua mão e vamos andar pelo livro do 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1, que apresenta para nós esse importante personagem. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, ou rei da Síria, melhor a tradução, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele
o Senhor dera vitória à Síria. Vamos dar uma olhada aqui nesses termos em destaque. Primeiro, a palavra Naamã, um nome comum, mas você sabe que no Antigo Testamento nomes dão destino, dão propósito e dão identidade. Naamã em hebraico significa elegante, significa gracioso, significa aquele que se destaca. Interessante. Parece que já havia no DNA desse homem um projeto de gente que seria importante e destacada. Isso é acumulado e somado à ideia de que ele era um comandante. Um comandante de guerra naquele período, há 4.000 anos atrás de nós, era uma posição de grande excelência e de importância. Quando ele passava pelas ruas, as pessoas batiam continência em sinal de respeito. As pessoas separavam os primeiros lugares nas comissões ou nas atividades públicas como ação de referência e também de reverência. Era um homem que tinha a admiração do povo, um comandante que tinha o respeito. Mas somada a essa qualidade dele, ou este atributo, nós temos também a questão de ele ser um homem muito importante para o rei. Ora, o rei já é importante. O rei é o soberano da nação. Ninguém mais poderia estar nesse lugar de ser admirado, reconhecido, senão o monarca, o rei da Síria. Mas o rei admira e reconhece a capacidade de Naamã. Ou seja, era um homem que transitava no palácio, que tinha um lugar de honra à mesa do rei e que trocava confidencialidades com esse monarca. Um homem extremamente importante. Mas adicione mais um elemento. Se trata de um homem que mostrou na prática que ele era capaz, que ele era atuante e tinha atributos na sua capacidade militar. O texto diz que por meio dele o Senhor concedeu vitórias à Síria. Ou seja, foi pelas mãos de Naamã, pelas atividades dele, que ele conseguiu impor uma dominação contra todos os povos vizinhos, inclusive o povo de Deus chamado Israel. Coloque tudo isso em apenas um versículo e veja o potencial de admiração que nós temos para um homem vencedor. Um homem que, segundo a lógica humana, era completamente vitorioso, elegante, gracioso e destacado. Pelo nome já se via. Comandante, importante para o rei e vencedor de batalhas. Quem ousaria questionar a vitória desse homem? As Escrituras. Por isso que as Escrituras são um espelho da alma. E logo no versículo 2 você vai perceber aqui a descrição mais ousada que eu consigo enxergar a respeito de Naamã. Era um valente guerreiro, porém era leproso. Ser leproso naquele período não era ter uma simples mancha no corpo na sociedade atual do século 21. Ser leproso naquele dia era ser vítima de rejeição social. As pessoas achavam que ele passaria por contágio. Ser leproso naquele dia era rejeição religiosa, porque se tratava de uma pessoa incapaz de entrar no templo. Ser leproso era ser vítima naquele período. Veja aqui a contradição. Um homem extremamente heróico, poderoso do lado de fora. Um homem extremamente vulnerável e fragilizado lá de dentro. Pois é, a criptonita do Superman, de cada um dos seres humanos, aquela que afetou o apóstolo Paulo na discussão que ele teve com Deus, também é a mesma que atua na privacidade de um homem chamado Naamã. Lá está ele, diante dos seus ferimentos, diante da sua carne em decomposição, diante da sua experiência fétida ao tirar a sua roupa e ela colada ao seu corpo com pedaços de peles necrosadas. Lá está esse homem, do lado de fora vencedor, do lado de fora com títulos, honrarias, imponente, aplausos, validado. Do lado de dentro, um homem frágil, vulnerável, perdido, fétido, apodrecendo. Mas Naamã não pode se dar ao direito de expor as suas feridas. Ele é herói, ele precisa colocar a sua armadura, ele precisa colocar seu capacete, ele precisa performar, ele não pode expor as suas fragilidades. Por isso, quanto mais ele vence do lado de fora, mais vitorioso ele é diante da sociedade, mais ele perde do lado de dentro, mais derrotado e humilhado ele é na sua privacidade. Quanto mais amigos ele tem do lado de fora que o admiram, menos ele se sente importante na privacidade da sua casa. Quanto mais ele se reconhece do lado de fora com distinções e insígnias, menos ele se sente validado no privado da sua casa.
Esse homem precisa esconder a sua vulnerabilidade. Ele precisa guardar a sua criptonita, porque isso pode desmontar todo o projeto de herói que ele tinha construído para o seu coração. Nós não estamos longe dele, não é verdade? Nós também somos Naamãs aqui nesse lugar, que ouvimos essa palavra e sabemos que temos as nossas próprias armaduras. Estamos colocando também as nossas capas. Na tentativa de não parecermos derrotados diante do mundo, apresentamos as nossas vitórias para ele. E perdemos a capacidade de sermos derrotados diante daquilo que precisamos ser, para sermos de fato vencedores naquilo que merecemos experimentar. A verdade é que Naamã estava vencendo do lado errado, enquanto estava ocultando as suas derrotas internas. E talvez seja o seu dilema e meu dilema. Talvez os nossos problemas que estejamos vivendo hoje não sejam de batalhas, de guerras, de conflitos, de família, de identidade, não seja de trauma, de crenças, não seja de fé. Talvez os nossos problemas sejam problemas de ego, problemas de orgulho, porque aprendemos a carregar uma pesada armadura sobre os nossos ombros para esconder as falhas mais permanentes e presentes e incômodas da nossa vida. E é aqui que nós estamos juntos. E estamos no mesmo ambiente, porque muitos de nós, quanto mais queremos mostrar do lado de fora, e o seu Instagram pode ser uma prova disso, mais podres estamos nos tornando do lado de dentro. Quanto mais apresentamos ao mundo a nossa capacidade de reconhecimento, quanto mais queremos a validação e o aplauso, mais a nossa carne, a nossa alma se decompõe do lado de dentro. Quanto mais nós queremos ganhar o mundo, mais nós perdemos a nossa alma. Você está entendendo? Que tipo de vitória você está vencendo? Qual é o conceito de sucesso? Qual é o conceito de ganho que você tem? Porque pode ser que, como Naamã, do lado de fora, seja um herói de guerra. Do lado de dentro, alguém extremamente vulnerável e em decomposição. Agora o negócio fica um pouco mais sensível. Quando você olhar para esse texto, o destaque que eu quero dar agora é o mesmo texto, só muda o destaque. Por meio dele, Deus havia dado vitória à Síria, ao Aram. Espera aí, eu já li esse texto, não expliquei por quê. Porque aparece como uma bem-aventurança, aparece como atributo de Naamã ser valente de guerra. Mas as vitórias que vieram para Naamã não vieram dele. Quem dá a vitória a Naamã é Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. A única coisa que ele poderia se orgulhar e bater no peito e dizer: eu sou um valente de guerra, eu sou o conquistador, não vinha dele, vinha de Deus. Portanto, Naamã é uma farsa. Naamã é uma mentira. As insígnias, as distinções, as medalhas que ele carregava, toda a estrutura arquétipa que ele ostentava diante de todos, era uma farsa, porque todas as vitórias que ele tinha recebido, ele não tinha conquistado. E muitos de nós estamos nesse mesmo patamar, no mesmo padrão, nos gloriando de vitórias que não são nossas, mas que são de Deus. Jeremias 9:23 diz assim: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o rico em sua riqueza, nem o forte em sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Se temos um lugar onde a nossa vitória flui e acontece, é em Deus. E se nesse lugar nós não somos derrotados por Ele, nós estamos com sérios problemas, porque vamos usar armaduras pesadas para dissimular e ocultar corações que não ganharam batalha nenhuma, que na verdade só ostentam que não são. Agora, Naamã vai viver com essa lepra o resto da vida? Obviamente que não. Ele é um herói. Ele é um mais que vencedor. E nós escolhemos o seu nome exatamente porque ele superou isso. Mas a superação dele, prezados irmãos e irmãs, não foi fácil. Mas eu quero passar com você, versículo a versículo, para você ver a progressão, onde esse homem, à medida que ele é quebrado em seu orgulho e vai descendo na cadeia desse arrependimento e desse quebrantamento, ele também vai crescendo na experiência da obediência. Quanto mais ele é derrotado por Deus em seu orgulho, mais ele vai se tornando vitorioso no lugar que ele deveria estar. Mas eu não quero ficar fazendo elucubrações aqui. Eu quero ir ao texto com você. Dá uma olhada no que o versículo de número 2 diz. Ora, as tropas da Síria
haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta a você que entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas finas. E a carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta estou te enviando, Naamã, o meu oficial, para que cures da sua lepra. Vamos dar uma olhada no cenário de um homem que é sustentado em sua armadura do orgulho. Primeira coisa, ele precisa se submeter a uma conversa que ele não teria em sã consciência. O orgulho não permitiria. O comandante, o admirado do reino, vai ouvir a voz de uma escrava, mulher, menina, pequena. O hebraico tem toda essa riqueza para nós. O português, infelizmente, não captura. Mas o texto diz que ela era escrava, ou seja, do mais baixo escalão social. Segundo, ela era mulher. No mundo antigo, onde a diferença entre homem e mulher era abismal, era alguém que não deveria ser considerada em sua posição ou opinião. Terceiro, ela era menina, moça, ou seja, ela beirava a infantilidade e não deveria ser considerada. E em quarto, ela era pequena, mas não era pequena de estatura. Ela era pequena por ser insignificante, por ser ralé, por ser alguém que não merecia o respeito. Esta descobre a dissimulação de Naamã. Ela sabe que Naamã é podre por dentro. Ela não se encantava com a cavalaria e a carruagem que ele chegava na frente da casa, porque ela lavava a roupa desse oficial de guerra. E quando ela pegava as túnicas desse homem, ela via os pedaços de pele, as manchas de sangue de um homem em estado de decomposição. Naamã podia se esconder diante do seu exército, podia se esconder diante da população, nas suas batalhas, mas para aquela menina ele não se escondia, não se esconde dentro do lar as suas feridas. E essa mulher, descobrindo as mazelas da vida desse homem, propõe para ele uma cura. Naamã tem que ser moído no seu orgulho. Primeiro, por ser descoberto. Segundo, por atender uma proposta e uma palavra de alguém que não deveria ser reconhecida ou valorizada. Mas ele ouve. Ele ouve e vai até o rei. E o rei, seu amigo, que talvez sabia das suas confidencialidades, diz para ele: eu vou te ajudar, Naamã, e vou escrever uma carta ao rei de Israel. Já que a cura está lá, você receberá. E Naamã pega a carta e sabe que a carta não é suficiente. A linguagem de Naamã é a linguagem do poder. Ele está acostumado a falar o dialeto da imposição, do domínio, da ostentação. Então, quando ele sai com a carta real, ele também sai com dinheiro. Ele também sai com bens, porque ele sabe que ele precisa comprar a sua cura. Ele precisa negociar a sua vitória. Tadinho, sabe de nada, inocente. Ele está avançando para o lugar que é comum a ele, mas que para Deus não faz nenhum sentido. Quantas vezes a gente faz o mesmo? Quantas vezes a gente entra na mesma estupidez de tentar, pela força do nosso recurso, avançar e dizer que Deus de alguma maneira nos devolverá aquilo que investimos ou aquilo que nos propomos a obter? Naamã não está tão longe da minha e da sua vida não é verdade? Porque ele está habituado na linguagem do poder, assim como nós também. E ele, versado nesse idioma, ele fala com fluência. E ele vai com carta, bens e dinheiro, sabendo que esse é o caminho que o mundo entende como alguém que vive e experimenta vitórias. Mas o texto continua. No versículo de número 7 diz assim: assim que o rei de Israel recebeu aquela carta, rasgou as suas vestes. Por acaso eu sou Deus para conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu o cure da sua lepra? Vejam, o rei da Síria está procurando um motivo para se desentender comigo. Por isso que ele enviou Naamã. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as suas vestes, rei? Envia o homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi. Mas olha só de novo como ele foi. Ele foi com seus cavalos, carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará purificada. Veja só que o rei de Israel rasga as vestes e diz: eu não posso fazer isso. O profeta entra
no ambiente e diz, não, é comigo a situação. E ele vai. Só que ele não vai de qualquer forma. Ele vai na pompa. Ele vai no poder da influência. Naamã está acostumado com a linguagem da aparência, da ostentação. Ele postou no Instagram, quando ele estava saindo da Síria, dizendo, indo com a minha comitiva buscar a minha vitória. Ele está acostumado com esse ambiente de exposição. Então, quando ele chega na frente da casa do profeta, ele para a carruagem, 0 quilômetro, vidro fumê, chipada, turbinada, última geração, ar-condicionado, teto solar. E ele para naquela vaga de estacionamento que só ele podia usar. Logo em seguida, a comitiva chega junto, carruagens pretas, todas organizadas, com seguranças com ternos alinhados, intercomunicadores e fone de ouvido, a CIA, FBI, os SEALs, todos posicionados, porque se tratava de alguém de alta patente militar. Todo o processo de segurança para aquele homem chegar na frente do profeta. Ele não era qualquer pessoa, era o Naamã. Você se lembra dele no versículo 1? Naamã. Quando ele chega nessa pompa toda, o Eliseu dá uma olhada pela canto da janela e diz, chegou o homem. E sabe o que ele faz? Eu não sei o que você faria. Você chega para falar com um advogado do seu caso que é extremamente sensível e necessário. Aí o advogado olha para você e fala assim, eu não tenho tempo para te atender, fala com o meu estagiário. Como é que você ficaria? O Eliseu tem um estagiário, um aprendiz de profeta, e bem ruinzinho, diga-se de passagem. Se você ver a história do Geazi, é uma história bastante cômica, inclusive, a incapacidade dele de entender os processos de Deus. Mas o Eliseu dá uma olhada para o Geazi no fundo da sala, fazendo anotações, e diz, Geazi, o homem chegou. O Geazi olha para o Eliseu e diz, o que eu tenho com isso? E o Eliseu fala, vai lá e fala para ele que ele tem que pular 7 vezes no Jordão e ele será curado. O Geazi fala, eu? Falar com aquele homem lá? O Eliseu, sim, você falar com aquele homem lá. E lá vai o Geazi. Abre a porta, chega tremendo, olha toda a estrutura militar paramentada, montada, e talvez gaguejando ele diga, Naamã, o profeta, o Eliseu, falou para você pular no Rio Jordão. E você será curado. Pronto, falei, fui. Fecha a porta e entra com medo do que está acontecendo. Você viu como o texto descreve a chegada de Naamã? É óbvio que era para impor respeito. Então, o Naamã reage. Como você acha que Naamã reagiria? Imagine. Não precisa imaginar. O texto diz como que ele reagiu. O versículo 11 diz, Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo. Peraí, deixa eu melhorar a voz. Eu estava certo de que ele sairia para me receber e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar nesses e ser purificado? Deu meia volta e foi embora dali furioso. Os seus servos foram a ele e disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz, lave-se e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele se tornou como de uma criança. Como você acha que ele reagiu? Com esse tipinho de gente, cheio de soberba, cheio de orgulho, cheio de vaidade, que estraga as coisas e os ambientes. Eu estou acostumado em lidar com gente desse tipo, que de repente fica furiosa, fica indignada. Raiva então nem se fala. E eu não suporto esse tipo de gente. Para mim é difícil conviver com essa gente. Essa gente atrapalha, compromete. Esse tipo de gente traz transtorno para o casamento. Esse tipo de gente traz transtorno para o meu casamento, para o meu ministério. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou aproveitar para desabafar. Eu não aguento mais. Eu preciso falar o nome e o sobrenome dessa gente que está me afetando aqui, dessa gente que está me atrapalhando. E o nome é uma pessoa só, não tem mais ninguém. E eu quero dizer agora em público, esse tipinho de gente que você está lendo aqui comigo se chama, nessa igreja aqui, Denis
Vicentim. Se você não conhece, eu lhe apresento. Muito prazer, sou eu mesmo. Esse Denis dorme comigo, acorda comigo. Esse Denis vive comigo, habita comigo. E esse Denis é esse tipo de gente que cria expectativas, que cria projetos e que também tem uma ideia de orgulho, de vaidade que talvez possa lhe atender. Em 2023, eu fiz uma viagem de 6 horas de ônibus para Curitiba. Mas não era qualquer viagem. Era uma viagem rumo à montanha, com os legendários. Como participante, entrei no ônibus imaginando uma viagem tranquila e calma. Mal sabia eu que havia uma dinâmica preparada para todo esse percurso. E durante esse percurso eu descobri que eles estavam sendo totalmente insolentes, inapropriados, grosseiros. E eu olhava para aquilo e falava assim, não é possível que eles estão fazendo isso. E aquilo começou a me afetar, e aquilo começou então a me transtornar. E então eu comecei a pensar, será que eu peço para parar o ônibus e num ato de rebeldia, como bem Naamã faria, eu diria, o que vocês estão fazendo? Mas eu aguentei até que chegou numa lanchonete, o ônibus parou e eles deram a voz de comando. Vocês não podem descer. Não, aquilo foi demais para mim. Não ficou nenhum fardado no ônibus. Eu fiquei imaginando, quem vai ser o primeiro a chegar? Eu vou dar uma voadora nele. Eu já fiquei imaginando eu rolando escada abaixo, engalfinhado com um cara fardado lá, para mostrar para ele que não é daquele jeito que ele imaginava, não. Mas me caiu a ficha e eu lembrei que eu era pastor e eu precisava manter a armadura, na verdade. Até porque o primeiro que entrou pelo corredor era membro da igreja que eu iria pastorear, então era melhor não me engalfinhar com ele pelos corredores. Mas sabe qual era a minha maior indignação? É que eu falava durante o trajeto, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é totalmente inapropriado, incoerente. Denis, eu tenho uma boa condição física, sou jovem. Mas olha, essa pessoa não tem condição física. Ele não vai aguentar esse desconforto a viagem inteira. Eu olhava para trás e um senhor perto de mim, eu falava assim, não é possível que eles estejam fazendo isso com uma pessoa dessa idade. E não é possível, e aquela indignação foi me corroendo durante toda a viagem. Bom, passou uma noite, no outro dia eu nem lembrava dela. Chegamos até um lugar onde uma paisagem paradisíaca acalmou o coração. Uma cachoeira, um rio e um homem ministrando uma palavra com uma voz aveludada em tom calmo. E ele estava pregando sobre uma passagem bíblica, uma passagem do Antigo Testamento, uma passagem de 2 Reis capítulo 5, uma passagem que falava de Naamã. E naquela passagem eu comecei a admirar a mensagem, mas também me distanciar dela, quando de repente uma voz poderosa toma o meu coração e diz, você é esse Naamã. E eu, procurando saber de onde vinha aquela voz, eu entendi que o Senhor estava falando comigo. E eu disse, Senhor, por que sou Naamã? Para que essa ofensa uma hora dessa? E Deus disse, lembra do piti que você deu no ônibus? Eu falei, Deus, eu não dei piti nenhum, ficou só entre nós. E então o Senhor falou a frase mais difícil que eu precisei ouvir. Ele disse, eu sei que é o Senhor porque eu jamais pensaria isso. E ninguém falou isso para mim. Foi a minha própria reflexão chegando a esse resultado. E o Senhor disse, lembra quando você ficou indignado? Lembra quando você ficou raivoso? A sua raiva não era um sentimento de injustiça com o próximo, era um sentimento de injustiça com você, com seu título, com quem você era. Você só usou os outros para dissimular a sua dor. E você faz isso, Denis. Você usa as pessoas para lutar por uma causa que é sua. E você diz que está lutando pela causa delas. Você é Naamã. Você tem muita armadura aí. E não é fácil sair daquele lugar com esse tipo de aprendizado. Mas que valeu para a minha vida e para o meu coração. Porque quando eu olho gente desse jeito, eu olho para a gente que habita dentro de mim. E eu digo, Naamã somos todos nós. E nessa indignação, Naamãs precisam ser quebrados no seu orgulho e agora ir para o segundo movimento de escuta. A primeira de uma escrava, menina, mulher e pequena. Agora ele tem que ouvir os servos. Os servos chegam a ele e dizem, Naamã, por que você não volta e se banha? Não é incoerente você fazer isso, não.
Agora ele tem que ouvir os seus subalternos, ele tem que ouvir aqueles que ele mandava e comandava. Ele tem que agora ouvir uma opinião de quem ele nunca ouviu, ele era general. O orgulho desse homem vai se apertando, vai desfazendo, até ele chegar o momento do mergulho. E ele entra, o milagre acontece e a vitória acontece. Mas eu quero mostrar para você agora, degrau a degrau, como é que ele chegou aí. Eu não vou ler o texto novamente. Eu acredito que você prestou atenção tempo suficiente para saber de toda a história. Só que eu quero mostrar para você de uma maneira didática. Porque o meu maior objetivo é que você saia daqui com uma imagem. E que você saia com algo prático para segunda-feira de manhã. Para afundar esse Naamã num batismo de humildade. Para que você saia de lá mais do que vencedor e não mais do que derrotado diante dos homens. Para que você saia mais do que derrotado diante de Deus, mas também mais que vencedor diante da presença dele. Então, olhe o trajeto, ou a trajetória que esse homem fez durante o seu caminho de quebra do orgulho e de vestir as sandálias da humildade. Veja só que nós temos as aparências de vitória, que é a derrota de Naamã. Deixa eu ser mais didático com você aqui. Do lado de cá, as aparências de vitória são, a verdade, o distintivo, a capacidade, o poder de Naamã. Do lado de lá, nós temos as experiências de derrota. Quando o orgulho dele foi sendo definitivamente moído. É ali que estava a vitória dele. Percebeu o paradoxo? Calma, respira. Naamã é perdedor com a sua vitória humana e Naamã é vencedor com a sua derrota diante de Deus. Acho que agora você entendeu. Como nós vamos passo a passo com isso? Veja só. O primeiro movimento que ele faz é destruir a palavra do orgulho baseada na dissimulação. O versículo de número 1 diz que ele era homem grande, valente, poderoso, leproso. Mas a menina escrava descobre a sua farsa e a sua dissimulação. E o orgulho dele cai por terra quando o orgulho é dissimulado. O segundo movimento que ele faz é no versículo 4 a 6, onde ele move-se no orgulho da influência. Mas você vai perceber que ele, na verdade, precisou pedir ajuda que dinheiro não compra. Ele foi no lugar de um homem que era invendável. E ali ele aprende mais uma lição, que a sua influência, o seu poder e o seu dinheiro não compraria a sua vitória. O versículo de número 9 vai mostrar um Naamã que chega à porta com os seus cavalos e o seu carro. Aparência, posição, status quo. Mas ele foi recebido com um jovem estagiário, para mostrar que ele não era nada mais, nada menos do que uma pessoa como qualquer outro. Que pancada no orgulho de um homem que aprendeu a viver de armaduras e aparências. Por outro, no versículo de número 11, pensei que ele sairia e se poria de pé e invocaria o nome do Senhor sobre mim. O seu desejo de controle. Um homem que já tinha o script do milagre desenhado. Eu vou chegar, ele vai levantar. Eu pensei, pois é, pensou mal, Naamã, porque com Deus, o caminho de Deus não é o seu. O caminho de Deus é mais elevado que o seu. O pensamento de Deus é mais elevado que o seu. Ô Naamã, você não leu Isaías 55, não? Por isso que ele é quebrado em seu desejo de controle, de saber como as coisas têm que ser, quando na verdade precisou engolir uma ordem lógica. Mergulha num rio lamacento e barrento do Jordão, ao invés de voltar para a sua cidade, nos seus rios paradisíacos. Mas anda ainda mais, vamos lá, vamos continuar. O versículo número 12, ele vem com o seu discurso hegemônico. O discurso da supremacia. Ele diz, não são os meus rios melhores do que esses rios aqui? Ah, Naamã, fala a verdade, ele não estava falando do rio não. Ele a vida inteira aprendeu a defender que ele é o melhor, ele é o cara, o seu país é o melhor, o seu estilo é o melhor, o seu carro é o melhor, sua viagem é melhor, sua família é o melhor. Um homem que vivia de armaduras podre por dentro, quer ser melhor diante de todo mundo, é óbvio, a sua defesa. Mas para quebrar o orgulho da supremacia, nós precisamos passar para o versículo que diz que ele precisou ouvir dos seus próprios servos um conselho. Volta e mergulha. Volta e pula nesse rio. Agora perceba o último movimento. Ele estava indo embora com indignação, por quê? Porque o orgulho da posição não deixava ele se submeter. O orgulho da posição não deixava ele admitir erros, fracassos ou conselhos. Mas o texto diz que ele pulou, mergulhou. Mas antes de fazer isso, ele precisou tirar a armadura. É aqui que eu chego com você, meu irmão e minha irmã. Está na hora de tirar a armadura.
Se você está vivendo uma derrota no seu casamento, talvez o problema não seja você ser mais que vencedor para sua esposa ou seu marido. Talvez seja você tirar sua armadura e admitir que você precisa ser derrotado diante de Deus. Derrotar a sua vida, a sua história diante de Deus. A sua vontade, o seu querer, o seu orgulho diante de Deus. Talvez o seu problema econômico não seja problema financeiro. É a armadura que você colocou do orgulho e do status quo. Talvez o seu problema de fé não seja problema de igreja ou de líderes que te feriram. Seja o problema de um ego ferido, de um orgulho machucado. Precisa tirar a armadura. Porque talvez o que você esteja vivendo como crise hoje não seja uma derrota do lado de fora. Seja na verdade uma tentativa de manter uma vitória que não pertence e não chegou a você. Pelo meio errado e pelo sistema e estrutura errado. Por isso eu gostaria de convidar você a tirar a armadura. Jovem que está me ouvindo, tire a armadura. Sem tirar a armadura você não vai conseguir chegar lá. Tá, eu sei que é difícil. A exposição e a vulnerabilidade eu sei que dói. Agora vamos fazer o cenário do Naamã? Ele para na frente de todos os seus subalternos. Ele para diante de todos os olhos atentos do seu grupo militar. Ele tira o capacete, ele tira o peitoral, ele tira as caneleiras. Daqui a pouco ele desabotoa a sua túnica e ele começa a tirar as suas roupas. Ele vai se desnudar e vai mostrar diante de todos aqueles olhos que ele estava podre por dentro. Não foi fácil para Naamã, mas ele não poderia mergulhar naquelas águas sem antes fazer isso. O mergulho nas águas só é o resultado de uma decisão de um ego moído e quebrado para ser um vitorioso diante de Deus, para ser um homem mais que vencedor diante da sua derrota diante de Deus. Quando Naamã mergulha no rio 7 vezes, na verdade não foi o rio que curou. Sabe o que curou Naamã? Os passos que ele deu até chegar naquele lugar. O orgulho quebrado e desmontado até reconhecer a sua derrota diante de Deus. E aí o resultado é esse. Ele mergulha, ele se humilha e ele recebe a vitória. Por isso que eu disse para você no começo dessa mensagem, que o meu objetivo até o final dela era te tornar mais que perdedor. Era aplicar sobre a sua vida o princípio da derrota e fazer você caminhar no caminho da fraqueza. Porque quando somos derrotados diante de Deus, somos mais do que vencedores. Quando somos vencedores diante de um mundo sem Deus, nós somos mais do que perdedores. Qual é o lugar que você quer ocupar e a posição que você quer assumir, homem e mulher, que me ouve aqui nesse lugar? Porque voltando ao nosso discurso inicial, mais que vencedores não são aqueles que nunca perdem, mas são aqueles que sabem para quem perder. Perca, meu irmão. Perca para Deus. Seja derrotada, minha filha, pela vontade e propósito de Deus. Largue as suas armaduras, destrone o seu eu e entronize a verdade de Cristo. Provérbios capítulo de número 18, versículo 12 diz isso: a soberba do coração precede a ruína, mas a humildade antecede a honra. Você acha que a soberba vai te levar à ruína? Não, ele não vai te levar, você já está nela. A soberba e a altivez já nos coloca no caminho catastrófico e nós já estamos nele. Por isso que Tiago 4:6 diz assim: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Preste bem atenção, não é que Deus resista no sentido de indiferença. A palavra grega é antistemi, anti de contra, estemi de guerra. Deus faz guerra com orgulho. O problema do orgulho é que quem tem não sabe que tem. Tire a capa, tire a armadura e assuma a sua posição. E saiba que se você adotar um projeto de humildade, sabe o que acontece? Sabe para onde você vai? Você vai para a honra. E a honra já acontece agora, enquanto você assume a humildade. E você já tem um caminho, você já tem um modelo, você já tem um trajeto. Não olhe para mim, por favor. Eu não sou esse modelo. Esse modelo de humildade está aqui. E é esse que nós precisamos seguir e nos comunicar. Passa para mim o último versículo, por gentileza. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se. Jesus é o contraponto de Naamã.
Jesus é o homem perfeito, é o modelo ideal. Humilhou-se e foi obediente até a morte. Morte de cruz, de vergonha. Foi escarnecido, cuspido, humilhado, tido como criminoso. Por isso Deus o exaltou. Por isso, por causa da humildade, Deus o exaltou, o honrou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Tá bom, tá pronto. O modelo está posto. Jesus é o contraditório do Naamã. E aqui nós podemos seguir o caminho do Mestre, que fez o caminho da humildade e que o Pai o colocou em alta honra. Jesus, o vencedor, foi derrotado. Foi derrotado no jardim do Getsêmani, quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Lá naquele lugar, Jesus se rende, Jesus perde, e Jesus diz: isso não me define como vencedor ou herói, porque para ser vencedor diante de Deus, é necessário ser um derrotado também perante Ele. Por isso que Jesus ensina em Mateus 6, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque é a oração de quem é perdedor, a oração de quem é derrotado. E quantos derrotados e perdedores diante de Deus estão aqui essa noite para viverem o melhor, viverem a extravagância da vida cristã, as bênçãos de uma vida no altar, as vitórias que não passam e não acabam, e que não são farsas e nem mentiras, que não precisam ser postadas, provadas, validadas, aplaudidas ou reconhecidas. Quantos derrotados dizem: Senhor, eu me rendo, eu me rebaixo, eu me curvo. E conforme diz um ditado japonês, quando você for se curvar, curve-se por completo, curve-se por inteiro, faça bem feito. Então essa noite, meu irmão e minha irmã, é o culto da derrota. Eu convido você a perder como nunca perdeu antes, perder a sua vontade, perder o seu ego, perder seu orgulho, a sua vaidade, a sua religiosidade, o seu legalismo, a sua mentira, a sua arrogância. Perca para ser mais que vencedor, e você vai ver um casamento restaurado, uma conjugalidade abençoada, filhos no altar, um trabalho que você tem a alegria de participar, uma fé que é robustecida e fortalecida, uma igreja que você ama viver, e uma vida com Cristo que não vai passar. Viva a derrota em Deus, e você vai ser mais do que vencedor em qualquer lugar do mundo. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Nós vamos orar, e essa oração vem acompanhada de uma canção, e eu queria que você pudesse cantar em forma de oração. Não é só uma música, é reforçar o aprendizado. Eis-me aqui, Senhor, prostrado aos seus pés, para tudo entregar. Eu queria que você cantasse orando e dizendo: Senhor, eu tenho algo para render. Enquanto cante, tire sua armadura, tire a túnica, admita a sua criptonita e diga: Senhor, quando sou fraco diante de Ti, derrotado, então é que sou forte, vitorioso.
Isso, vamos orar isso. Vamos orar essa canção. Cante no seu coração isso. Renda. Renda. Saiba para quem você precisa perder essa noite. Deus está te chamando, Deus está te convidando. Se renda e se coloque nesse vento. Se coloque nesse ambiente, nesse lugar. E apresente a sua vida no altar do Senhor. Como um vento forte, vem Senhor. Sobrenatural, coloque esse exército em pé. Homens e mulheres prostradas, levante. Sopra teu vento, sopra a tua presença. Declare isso mais uma vez. Vento de poder, peça isso ao Senhor. Espírito Santo de Deus. Você está diante do Jordão. Você está diante das águas do Espírito nessa noite. Não deixe passar essa oportunidade. Dispa-se. Abra seu coração. Se renda ao Senhor e mergulhe. Mergulhe sem reservas. Tire suas resistências, seus obstáculos e mergulhe. Mergulhe fundo. Derrame-se na presença dele e diga: Senhor, eu estou te resistindo. O meu orgulho está resistindo o teu propósito em mim. Diga isso ao Senhor: Senhor, eu mergulho nas águas do teu Espírito. Batiza-me com a tua presença. Batiza-me com a humildade de quem precisa ser honrado, não pelos seus títulos ou conquistas humanas, mas por quem é no Senhor Jesus. Pai, eu oro com os homens, eu oro com as mulheres, eu oro com essas pessoas que se conectam agora nesse momento conosco, clamando aqui a tua presença, a tua intervenção. Chega, Deus. Chega de capa, chega de armadura, chega de dissimulação, de posição, chega de influência, chega de controle. Nós queremos mergulhar. Então, Senhor, lava o nosso coração e faça-nos viver verdadeiras vitórias, que visitem nossa casa, nosso trabalho, nosso hoje, nosso amanhã. Senhor, verdadeiros mergulhos que essa noite tragam vitórias para além desse lugar. Gente que entrou aqui, ó Deus, e que precisa de uma vitória verdadeira, que só está em Cristo Jesus, porque nele e somente nele nós somos mais do que vencedores. Senhor, nos rendemos a Ti e somos sábios o suficiente para sabermos: nós não perdemos para o casamento, nós não perdemos para o trabalho, nós não perdemos para o mundo, nós não perdemos para a ofensa, nós não somos derrotados diante da sociedade. Nós perdemos para o Senhor. Nós derrotamos a nossa alma diante do Senhor, no nosso desejo de fazer do nosso jeito. Nós dizemos: eis-nos aqui, faça-se a tua vontade. E a partir de hoje queremos viver a vitória em Cristo Jesus que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo te mantenham sempre na altura do altar, derrotado e perdedor diante da vontade absoluta e do propósito de Deus, para que você viva a vitória que não pode passar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma excelente semana. Pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. Toda a glória e toda a honra é dada ao nome de Jesus. Você que veio pela primeira vez, é uma alegria ter você conosco. Não vai embora sem se identificar, sem pegar o seu presente. E antes de você recolher as cadeiras,
Dá uma olhada no rosto dessa pessoa. Vê se ele está com cara de derrotado. Dá uma olhada. Não é verdade? Porque ninguém vai sair daqui derrotado. Você é mais que vencedor. Abraça a pessoa perto de você. Dê a ela uma boa semana em nome de Jesus. Boa semana a todos.